O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não. Tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar um instante. Vamos entender um pouco o contexto que nós estamos para as leituras de hoje. Primeiro, ouvimos no Evangelho de ontem que Jesus, então, ele escolhe outros 72 discípulos e os envia, então, 2 a 2 às cidades para, então, anunciar o reino de Deus. E esta leitura do Evangelho continua, então, o que se sucede depois. Os discípulos, eles vão, anunciam, pregam a boa nova, realizam milagres, e aí há cidades que aceitaram e acreditaram em Deus, acreditaram que Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado pelo Pai, mas também teve cidades que não acreditaram. Porque quando então os 72 voltam para Jesus, porque Jesus estava então se preparando para ir para Jerusalém para sofrer a paixão, então eles contam o que aconteceu, quem foi aquele que aceitou, quem foi aquele que não aceitou. E aí por isso que Jesus, então, no Evangelho, fala tanto desses ais para 3 cidades específicas. Essas cidades que Jesus fala, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, são cidades que acreditam no Deus único. São cidades que têm a fé do Deus único, do Deus vivo. São judeus de fato. Só que aqueles que acreditavam não acolheram a boa nova do reino. Não deram atenção à palavra de Deus. E aí por isso que Jesus depois fala: se isto tivesse sido anunciado em Tiro e Sidônia, e Tiro e Sidônia eram 2 cidades de pagãos, que não acreditavam no Deus único, eles certamente teriam aceitado e acreditado na boa nova do reino de Deus. Então por que tem todo esse contexto para nós? Jesus, ele quer nos alertar justamente para este ponto. Às vezes nós, que já estamos há tanto tempo nessa caminhada de igreja, há tanto tempo frequentando, participando, fazendo isso, fazendo aquilo dentro da igreja, dentro da comunidade, muitas vezes nós somos esse povo de coração duro, que muitas vezes não vai aceitar e acreditar nos planos de Deus que Ele tem para a nossa vida. E não vai dar ouvidos.
E às vezes tem pessoas que estão lá fora, que muitas vezes não estão no nosso convívio, que vão ter um coração mais aberto do que nós, para a palavra de Deus, para o reino de Deus. Muitas vezes nós temos que lembrar que nós que estamos nesta missão de anunciar o reino de Deus, nós não somos os prediletos, ou somos os únicos que somos capazes de acolher a palavra de Deus na nossa vida. Cada ser humano que Deus cria, cada ser humano que Deus coloca nesse mundo, é chamado então a sentir o seu amor e ouvir a sua voz. E cada um de nós é chamado então a anunciar. Só que será que nós estamos realmente acolhendo devidamente a palavra de Deus na nossa vida? Será que eu tenho feito como os dois santos que hoje nós estamos então venerando, um por causa de ser o padroeiro e outro por causa de ser o dia dele? São Francisco e São Benedito. Será que estamos seguindo o exemplo desses santos? De viver a caridade, de sermos humildes, de saber acolher, de saber perdoar, de saber cuidar. São Benedito não deixou as coisas que aconteciam com ele deixá-lo de lado para anunciar o reino de Deus. Ele vivia com amor e humildade, seguindo os preceitos do Evangelho. Vivia a vida de Cristo na sua vida. E São Francisco a mesma coisa. São Francisco, quando percebeu que era Deus o centro de tudo da vida dele, ele largou tudo que ele tinha. Ele era um cara rico. Ele era uma pessoa abastada. O pai era dono de comércio de tecidos, dos mais caros possíveis. Tinha uma vida excelente. Só que encontrou em Deus, em Jesus, a essência de tudo. E largou tudo. Deixou até o pai dele louco, porque ele foi na loja do pai dele e foi jogando todas as roupas, todos os tecidos. O pai dele surtou, queria bater nele em praça pública. E ele então se entrega totalmente à vontade de Deus. E passa então a cuidar do irmão e ao mesmo tempo também cuidar de toda a criação. Porque ele louva e bendiz a Deus por tudo. Pelos animais, pela água, pelas árvores, pelos rios, pelo vento, pelo frio, por tudo o que Deus criou. E hoje em dia nós não estamos nem dando também a devida atenção a isso. Todo mundo está sofrendo com essa mudança climática, né? Tem dia que faz 40 graus, hoje baixou aí para uns 26, 25 graus, aí o corpo da gente não aguenta, aí a gente sai de uma gripe e entra em outra, porque aí então fica esse vai e vem de temperatura, mas aí é consequência das nossas atitudes. Como que nós estamos cuidando da criação que Deus nos colocou? Porque quando Deus fala no Gênesis ao homem, tomai a criação e submetei-a, não é explorá-la a ponto de acabar com todo o recurso. É cuidar da criação. Eu tenho certeza que aqui, assim como eu tenho um cuidado muito grande com os meus bichinhos de estimação. Eu tenho um cachorro que é um furacão dentro de casa, e eu tenho um peixinho de aquário,
que é o mais sossegado, mais tranquilo de todos. E a gente tem que cuidar, não é? Tem que levar para dar vacina. O peixe não dá, né? Mas aí a gente põe remédio, né? Aí compra ração, põe água, compra caminha para o cachorro, né? Pega um cobertor velho que a gente não usa mais e toma conta de tudo isso. Então, se eu tomo conta disso com tanto zelo, por que então a criação que Deus me deu, eu não estou dando o devido cuidado? Por que eu não estou cuidando dela então? O tema da campanha do ano que vem, da campanha da fraternidade, é sobre as mudanças climáticas, sobre a ecologia novamente, porque está numa situação crítica. Eu digo a vocês que talvez, se a gente não tomar cuidado, nós vamos começar a ver a extinção da raça humana, por causa das nossas escolhas. Hoje eu vi uma reportagem que lá na Antártica está nascendo grama, onde era só gelo. Está ficando verde, porque o calor está mudando totalmente o clima. E aí o que acontece? A gente não pensa nessas consequências. Derrete a calota polar, né? Dessaliniza os oceanos, causa um caos absurdo na biota marinha. O aumento da temperatura vai fazer então com que as algas, que são o pulmão desta terra, que é a produtora de 80% do nosso oxigênio que nós respiramos, se morrem essas algas, a quantidade de oxigênio baixa, não vamos ter qualidade de ar, não vamos respirar, e aí vai virar um desequilíbrio total. E é perigoso a gente ver, como a gente vê em muitos filmes, o ser humano tentando viver embaixo da terra, porque é o único lugar onde a luz do sol não chega, porque se ficar vivendo na superfície, vai morrer. E nós já estamos presenciando algumas coisas assim. Em alguns países os frios estão extremos. Em outros o calor está absurdo, que está fazendo então o ser humano morrer. Mas interessante que o ser humano está acabando com o próprio ser humano, por causa das escolhas egoístas de aquilo que nós fazemos. Então, se nós, a partir de hoje, não tomarmos cuidado a cuidar da casa de Deus, a cuidar desse mundo que Deus nos deu, não vai sobrar nem eu, nem você e nem os animais que hoje nós cuidamos. Não vai sobrar nada. E Deus, Ele quer que tudo permaneça bem cuidado. E é por isso que precisamos tomar a consciência da mudança de atitude hoje e agora. Porque já está tarde. E se demorarmos mais, aí sim vai ser tarde demais. Aí não tem volta. Aí as coisas vão complicar. Então que possamos assumir o compromisso com Deus, de cuidar de todos e de tudo que Deus nos colocou, que é a nossa criação, a criação deste mundo, para que a exemplo de São Francisco, nós possamos louvar e agradecer a Deus por todo o recurso que Ele nos dá, sem nos pedir nada em troca, mas que sejamos gratos e cuidemos com amor de tudo aquilo que Ele nos deu, para que não sejamos como estas cidades, que sabem da palavra, mas não a colocam em prática, mas não a vivem, não praticam o Evangelho com a própria vida. Que sejamos conscientes disso e que possamos mudar daqui para agora
esse mundo que Deus quer tanto que nós cuidemos e amemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja exaltado. E vamos em